Olá, eu sou a Marielle, eu sou uma das ADMs aqui do Dora Crentes. Eu tô vendo que tá chegando bastante gente, então eu vou explicar para vocês como funciona o nosso grupo. Seja bem-vindo à nossa página. O nosso grupo surgiu primeiro no Twitter, no tempo da pandemia. Algumas meninas começaram a perceber que, dentre as dorameiras, existiam aquelas que sempre colocavam algum versículo na postagem ou na própria bio estava escrito Jesus, um versículo, e aí, nesse perceber-se, a gente foi se identificando e até que uma delas juntou-se com outra, que era amiga, e fez um convite. Meninas, vamos fazer um grupo? E é a Luísa, né? Que vocês já viram o perfil dela aqui. E ela fez esse convite e muitas meninas falaram: a gente quer, e elas montaram esse grupo lá no Twitter. Porém, o que aconteceu? O Twitter, ele tem uma limitação de número de participantes por grupo lá. E muitas meninas estavam querendo participar. Então, basicamente, no dia seguinte ou 2 dias depois, as meninas que tinham montado o grupo já falaram assim: então vamos montar um grupo no Telegram? E todo mundo topou. Então foi entrando muita gente, inclusive meninos. Tinha até meninos lá dentre. Não era só as Doracrentes, também tinha os Doracrentes. E aconteceu isso, né? E tinha muita conversa, era bem legal, tinha algumas postagens. Nós tínhamos também compartilhamento de devocional, estudos, muita coisa. Só que acontece que tem gente que tem o celular com limitação. E o Telegram, ele vai ficando pesado se você não vai tirando as coisas. E aí tinha muita gente que não usava, ou tinha gente que não tinha afinidade com o aplicativo. Então, tinha gente que estava sempre presente, mas tinha gente que não aparecia. E o Telegram, ele começou a ficar um grupo mais parado. Então, claro que tinha gente que ia todo dia, conversava, mas não tinha tanta interação justamente por isso. Então, uma das meninas, que foi a Débora, ela conversou com as meninas que estavam mais ativas e perguntou: meninas, o que vocês acham da gente fazer um grupo no WhatsApp? E as meninas que estavam já sedentas por isso falaram: sim, vai ser bem melhor. E tá, que ótimo, isso foi no mês de agosto. Então, no dia 2 de agosto, a Débora montou o WhatsApp, o grupo no WhatsApp, o Dora Crentes, e deixou o convite aberto, o link, e as meninas que estavam vendo mudaram para lá. E ela incluiu, inclusive, só que a distraída que era das meninas que não estavam usando tanto, apesar de estar com o Telegram instalado, eu tinha muita coisa e não era um aplicativo que eu tinha tanta afinidade, eu acabei perdendo a mensagem. Mas apesar de eu não usar o Telegram o tempo todo, todos os dias, eu postava devocional lá. Eu compartilhava foto da minha devocional e era isso. Então todo dia eu postava, só que assim, antes de acontecer isso, de migrarem de lá, as pessoas respondiam, falavam, ai que bem, não sei o quê. E depois que elas migraram, eu notei que elas pararam de comentar. E eu até fiz um comentário assim, puxa, aconteceu alguma coisa? Vocês saíram daqui para ir para outro lugar? E aí a Renatinha falou assim: amiga, a gente tá no WhatsApp. Aí eu, é verdade, você esqueceu de me avisar. É porque elas fizeram esse movimento na parte da tarde, que era a parte que eu não usava, porque eu mandava devocional de manhã. Então eu entrei no WhatsApp no dia 6 de agosto. Eu fiquei 4 dias, tipo, no limbo ali. Mas elas falaram: não, a gente tava lendo tudo, mas a gente não tava mais comentando. Aí eu fui pra lá. Então, usando a minha situação de desinformação do que tinha acontecido da migração de um aplicativo para outro, eu falei para as meninas: meninas, por que a gente não deixa um aviso com o link? Porque tem algumas meninas que podem não ter percebido, ou porque a conversa continuou, o link ter se perdido. Ela falou assim: boa ideia. E aí eu coloquei um aviso lá: meninas, estamos no WhatsApp e quem quiser vir é só clicar no link e tal, ou falar comigo. E aí muitas meninas que estavam lá e às vezes não estavam participando falaram assim: não, o WhatsApp é melhor para mim. Falei: então não coloquem mais mensagem aqui para essa mensagem ficar salva. E foi só isso. Então muitas meninas vieram com a gente nesse momento. E o grupo começou a interagir bastante. Acredito que elas já estivessem interagindo, mas tinha bastante conversa, era bem gostoso. E nesse mês de agosto, surgiu a ideia da gente começar a fazer estudos, começar a estudar a Bíblia junto. Então,
A Clary, ela propôs assim: vamos ler um livro juntas? E aí eu pensei que era um livro de literatura normal, literatura cristã, mas eu pensei, sei lá, Crônica de Nárnia, não sei. Mas aí eu falei, vamos, né? E elas falaram assim, qual? Daí elas começaram a colocar Mateus, Gênesis, Salmo, Isaías, sei lá, João, Apocalipse. E aí eu falei, vocês querem ler a Bíblia? Daí eu fiquei super feliz, porque eu já ia ficar feliz se fosse um livro cristão, mas eu fiquei super empolgada de ler a Bíblia com elas. Aí eu falei, vamos. E eu propus, por que a gente não começa com João? Porque João é um bom livro para quem nunca leu a Bíblia, ou para começar a entender melhor, porque a gente entende Jesus mais próximo na visão de João, e João era muito íntimo de Jesus. Aí elas, vamos, e nós marcamos para começar no dia 25 de agosto. Então, o aniversário da Doutora Crença é em agosto por causa disso. E é por isso que o aniversário do grupo é em agosto, porque foi o marco de ter saído do Telegram para o WhatsApp e também por termos esse propósito de crescermos juntas, estudando a palavra de Deus. Então, esse mês foi uma mudança para todas nós. E nós continuamos estudando, começamos ali com o livro de João, marcamos o horário, decidimos que às 9 era um bom horário. E como foi que eu me tornei a líder ali do grupo? Porque, de alguma forma, por ser a mais velha, eu tenho mais essa coisa de organização de horário, e elas estavam um pouco confusas com isso, porque cada uma sugeriu um horário, e eu acabei indo e falando assim, vamos às 9? Então, nisso surgiu assim, Mari, você fica responsável por isso. Mas, na verdade, todas nós somos responsáveis por alguma coisa ali. Essa parte de liderança surgiu mais como organização. Nos meses seguintes, nós estudamos o livro de João, depois as 3 epístolas de João, primeira, segunda e terceira. Estudamos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Mateus. Então, foram esses os livros bíblicos que a gente estudou naquele momento, né? Final de 2020 e início de 2021. Em 2021, veio a sugestão por parte da Mandy que vamos mudar a forma como a gente está fazendo isso, porque eu já estou. Não está mais sendo tão bom quanto era, então, vamos nos reorganizar realmente. E o que a gente falou assim? O que vocês têm de sugestão? Aí cada uma sugeria alguma coisa, e nisso veio a sugestão de estudarmos a Bíblia com artes. Então, nós decidimos estudar os livros de Salmos. Então, no ano de 2021, a gente ficou estudando o livro de Salmos por meio de artes, que é a que tem nos stories, que depois foram para os destaques. Nos destaques, vocês podem acompanhar até Salmo 33 das artes que a gente publicou, mas nós chegamos a estudar até Salmo 54, salvo engano. Foi muito bom, mas começou em algum momento a ficar desgastante a gente ter que preparar essas artes. Claro que cada uma ficava responsável num dia, geralmente era apenas uma ou duas que comentavam, que apresentava sua arte, a gente comentava em cima, era muito bom. Mas isso foi muito mais tranquilo quando estávamos em ensino remoto, trabalho remoto. Isso é no ano de 2020 e início de 2021. No segundo semestre de 2021, a maioria já estava trabalhando ou estudando presencialmente. E aí ficou difícil, porque algumas voltaram para sua cidade. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar no período da noite, então ficou impossível conciliar tudo. E apesar da gente levar esse modo de estudo até o final de 2021, intercalando com algumas atividades. O período de agosto, por exemplo, 2021, a gente deu um descanso, a gente fez brincadeiras, jogos, mas a gente realmente precisava de um novo formato, alguma coisa diferente. Porque já não estava funcionando, estava desgastante, porque como algumas tiveram que repor as aulas, aí ficou muita coisa, muito trabalho acumulado. Algumas realmente terminaram a faculdade, começaram uma pós e começaram a trabalhar, então ficou muito desgastante e a participação ali naquele horário que a gente tinha combinado acabou caindo mesmo. Por causa de tudo isso, a gente deixava que podia comentar em outro horário, mas já não estava funcionando. Então, nós tivemos que repensar algo para 2022.
No início de 2022, a gente decidiu voltar ao estudo para o formato antigo, que era quando eu ia comentando os versículos dos livros que nós estávamos lendo. Então, nós começamos estudando Gênesis, só que a gente foi estudar de uma maneira bem esmiuçada mesmo. Começamos lá com o capítulo 1 e ficamos um tempo estudando, entendendo esse capítulo, e depois de entender cada parte desse capítulo, a gente via pregações ou filme, essas coisas. E nós estudamos até o capítulo 14 de Gênesis no ano passado, até mais ou menos a metade do ano. Nossa, vocês demoraram meio ano para ler só 14 capítulos, só que entendam, a gente leu de maneira bem específica e fomos intercalando com algumas atividades para não ficar cansativo. Como eu falei, assistindo um filme, às vezes uma série, um dorama juntas. Antes de contar o que aconteceu depois de agosto, eu quero dar uma informação que eu deixei passar. Todos os anos, desde 2020, a gente tem uma atividade super especial, que é uma troca de cartinhas. Essa decisão veio que a gente precisava de algo para marcar. Primeiro era assim, que a gente não sabia quanto tempo ia durar, porque a pandemia tá quase acabando, né? Aquela esperança. E aí, vamos fazer um sorteio para trocar as cartinhas. Então a gente fez esse sorteio, a minha mãe sorteou os nomes, ela não me contou e ela mandou por mensagem para cada uma quem tinha tirado. A gente não fez um sorteio eletrônico, que ficou com medo de dar errado. Então, a minha mãe que fez o sorteio, e ela não me conta, que a minha mãe é super ética. E aí, ela pegou e me mandou, até eu recebi por mensagem. E a gente manda essa cartinha para essa pessoa. No primeiro ano, a gente decidiu que tinha que mandar photocards também. Daí, no segundo, a gente tava meio sem grana. A gente falou, não, só a cartinha é válida. E aí, o ano passado, a gente permitiu mimos também. Por que é que eu contei isso? Para dizer que em 2021, a Bia tirava foto da devocional, gravava e mandava no grupo. E eu tive uma ideia com isso. Aproveitei que a gente trocava cartinha, comprei uma devocional para cada uma das meninas e mandei uma cartinha para cada uma delas. E aí eu conversei com a Bia no final do ano de 2021 e falei assim: amiga, o que você acha de a gente continuar com essa sua ideia de gravar a devocional e mandar no grupo? E aí ela falou assim: ah, legal. Então aí eu falei, ela usou a devocional que eu mandei. Então eu tirava foto, e isso a partir de 2022. Tirava foto, né, digitalizada, e ela gravava. E no fim de semana, porque ela trabalha, eu gravo. Então ficou assim. Então, voltando, a partir do mês de agosto, a gente decidiu dar uma parada com a parte do estudo diário, que acontecia toda noite às 9 horas, até o mês de julho, né, que em agosto a gente já tava com aquela folga. E falamos assim, depois a gente vai pensar o que vai fazer, mas agora só vai continuar as devocionais. Então, todo dia tinha as devocionais e o grupo supostamente não ia ter mais atividades oficiais. Mas a interação continuou normal, quem precisava de oração continuou pedindo, quem queria contar um testemunho, quem queria conversar. Então, teve um dia que a gente chegou lá, vamos jogar hoje. As coisas continuaram normal, só não tinha a obrigatoriedade, entre aspas, que não era obrigado, mas o horário era uma atividade oficial. Então, toda noite eu estava lá, independente se tinha participante ou não. Então, toda noite tinha muita coisa sendo postada. Então, basicamente, a gente parou com isso e só deixou as devocionais e as outras conversas e viemos mais para o Instagram. Hoje, nós não temos mais atividades oficiais dentro do grupo, que seriam os estudos de segunda a sexta às 9, e aos domingos nós tínhamos a assistir um filme ou uma pregação juntos a 1h30 da tarde ou às 2. Então, essas eram atividades oficiais, elas sempre aconteciam. Hoje não tem mais essa atividade oficial. A única coisa que permanece todos os dias é a gravação da devocional. Assim como tem aqui na publicação dos stories, também tem lá. Então, não é gravado, é só o áudio, mas a foto do estudo tá lá. Mas o que continua acontecendo com regularidade? Conversas, testemunhos, pedidos de orações. E às vezes a gente continua jogando juntas, às vezes a gente combina de assistir um dorama, quem quer, ou compartilhar o que está acontecendo, claro, sem spoiler. Também de remas específicos que Deus deu para nossa vida, nós compartilhamos.
acerca do ministério, acerca de alguma coisa que está acontecendo no meio gospel que a gente quer entender melhor e a gente não quer publicar, por exemplo, no Twitter, porque vai vir a galera em cima. E ali é um grupo que a gente tem mais confiança. Então, nós interagimos bem nessa parte. Se você tá ouvindo esse áudio, tá vendo esse story e tem interesse de estar ali para ter um apoio, às vezes você tá fazendo faculdade. Eu sou a pessoa mais velha do grupo, mas as meninas, elas têm idade de final de ensino médio e início, fim de faculdade. Então, assim, tem meninas que estão com 16, 17 anos e algumas que estão com 24, 25, 26. Então, nós temos entre 16 e 26 a faixa etária. Eu, por acaso, sou mais velha, mas não tem muita gente da minha idade, até porque o pessoal da minha idade está em outro momento da vida. A maioria está casado, com filhos, alguns infelizmente separados ou viúvos, mas é outro momento. Então, o Dora Crentes é um grupo para meninas que estão nessa fase acadêmica, essa fase escolar e acadêmica, que seria, pode ser até ensino fundamental, médio e ensino superior, ou saindo do ensino superior, ingressando no mercado de trabalho agora. É um grupo que você que está nessa fase vai se identificar mais do que uma pessoa que, mesmo que esteja solteira, mas que já passou dos 30 anos, tá bom? As meninas do grupo são todas solteiras e a maioria não namora. Algumas que estavam namorando e acabaram se casando decidiram por sair do grupo no momento em que se casaram, por entenderem que agora o momento da vida delas é outro. Elas poderiam continuar assim, porque elas já estavam no grupo, mas elas mesmas falaram: não, a gente tá em outro momento, vieram falar comigo, pediram desculpas e saíram. Acho que elas até acompanham aqui o Instagram, mas elas não estão mais lá no grupo do WhatsApp.